Fala, galera, tudo bem? Então, agora a gente vai para a nossa lista de estequiometria, mas com as provas da Unesp, tá? Então, falando novamente, se você está vindo aqui direto, não passou por outras fichas, nós fizemos a ficha do Enem, nós fizemos a ficha da FUVEST e agora nós vamos fazer uma ficha com questões da Unesp, apenas de estequiometria, certo? Então, se você quer receber essas fichas, o link abaixo do vídeo, vai ter um link abaixo do vídeo para que você vá participar do nosso grupo, tá? Então, lá eu tiro dúvidas, nós tiramos dúvidas entre si, nós nos ajudamos, tá certo? Então, vai lá no nosso grupo, participa, seja bem-vindo, tá? E vamos lá para a nossa linha de hoje, tá? Então, vamos iniciar. Primeira questão da Unesp 2022 diz o seguinte: o limão Tahiti, por não apresentar semente, ter suco abundante, com elevado teor de ácido cítrico, pode ser fonte de ácido puro obtido em estado sólido. A primeira etapa dessa obtenção consiste na precipitação do ácido cítrico presente no suco de limão como citrato de cálcio. Então, estou transformando um ácido, certo? Um ácido, citrato de cálcio é um sal, tá? Por adição de solução de aquosa saturada de hidróxido de cálcio ao suco, conforme a reação. Considere que nessa reação foram obtidos 640 gramas de citrato de cálcio. As massas molares do citrato de cálcio e do ácido cítrico são 498 e 192, respectivamente, né? O rendimento da reação é 100% e cada limão de Tahiti apresenta, em média, 2,5 gramas de ácido cítrico. Então, vamos para a pergunta. De acordo com as informações, o número de limões necessários para obter 640 do ácido cítrico, né? Do ácido cítrico não, do citrato de cálcio, foi de. Então, é clássica essa, tá? Então, a gente tem aqui, ó, vejam as proporções. Ácido cítrico, citrato de cálcio. A proporção é de 2 para 1, certo? De 2 para 1. Eu vou colocar aqui de forma bem genérica, tá? Então, eu tenho 2 ácidos para sal, para a formação de 1 mol de sal, certo? 2 mols para 1 mol. Então, o que é que ele está perguntando? Quantos limões eu precisei para produzir 640 gramas do sal? Então, o que é que eu preciso saber? Primeiro, eu preciso saber, eu sei que um limão tem, em média, quanto foi? 2,5 gramas. Então, eu preciso saber qual é a massa que eu usei, primeiro, do ácido para produzir 640. Então, primeiro passo, eu vou ter que encontrar a massa do ácido, tá? Então, primeiro passo, eu tenho que saber quanto de ácido eu usei para produzir 640. Então, a proporção, como é de 2 para 1, então eu também vou ter 2 vezes a massa molar. Qual é a massa molar do ácido? A massa molar do ácido é 192, preste atenção na ordem que ele falou, tá certo? E a massa molar do sal é de 498. 498 gramas. Então, a massa do ácido que ele utilizou para produzir 640 gramas de sal foi de 493,5 gramas de ácido. Então, segundo passo é para eu saber quantos limões eu precisei para produzir essa massa. Então, se um limão tem 2,5 gramas, então quantos limões eu vou precisar
para ter uma massa de 493,5 gramas. Então, eu vou ter em uma média 197,4 gramas. Como ele quer aproximado, a gente vai ter mais ou menos, né? Foi próximo de 200 gramas ou 200 limões, a gente vai precisar para produzir 493 gramas desse ácido que ele está pedindo. Feito? Vamos lá para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: um professor de química fez uma demonstração em que produziu hidrogênio gasoso pela reação a quente de ácido clorídrico com 6,75 gramas de alumínio sólido sobre a forma de folhas amassadas. Ok? Aqui está a ilustração, aqui está a equação. E eles assim, considere que o hidrogênio seja um gás ideal, que a massa molar do alumínio seja 27 gramas por mol, que 1 litro vai equivaler mais ou menos 10 a menos 3 metros cúbicos. Adote para a constante universal dos gases 8 joules por mol vezes Kelvin. Supondo que todo o gás hidrogênio produzido nessa equação seja armazenado em temperatura constante de 20 graus, em um recipiente rígido de 10 litros de volume, a quantidade de hidrogênio produzida nessas condições ficaria submetida a uma pressão I. Né? Ele quer saber qual é a pressão, ele nos dá a unidade de pressão que ele quer. Ele quer em newtons por metro cúbico, tá? Ou metro quadrado, newton por metro quadrado. Feito? Então, o primeiro passo é a gente encontrar o número de mols do alumínio, certo? Para poder fazer relação com o hidrogênio, porque ele nos deu a massa do alumínio. Então, eu vou ter que usar a relação estequiométrica entre alumínio e hidrogênio. Certo? Então, primeiro eu tenho que transformar essa relação estequiométrica. Então, ele nos disse que ele usou 6,75 gramas de alumínio. Então, o primeiro passo é eu transformar em massa para poder fazer a relação de 1 para 3,5. Essa é a relação estequiométrica que eu tenho aqui. Então, a gente pode usar a fórmula, então, o número de mols é igual a massa dividido pela massa molar do alumínio. Vamos ver quanto é? Massa molar do alumínio, 27. Então, o número de mols de alumínio, que equivale a 6,75 gramas, é 0,25 mols. Tá? Segundo passo é eu fazer a relação estequiométrica. Como essa relação ela não é fácil de observar, né? Quer dizer, o dobro, o triplo, metade, né? Uma relação mais chata, então você pode fazer de forma mais simples, que é a regra de 3. Então, 1 dá para 3,5 ou 1,5, 1,5, certo? 1 de alumínio, hidrogênio, ou 3,5, ou 3 sobre 2, na verdade, 3,5, 3 sobre 2, ou 1,5, tá? Tanto faz. Fica melhor para você. Então, 0,25 mols de alumínio, eu vou ter na proporção quanto? Então, eu vou ter 0,375 mols de hidrogênio, certo? Então, 6,75 gramas de alumínio vai produzir 0,75 mols de hidrogênio, ok? Terceiro passo, agora,
é a gente encontrar a pressão. Terceiro passo é a gente encontrar a pressão desse gás. Então, ó, pressão vezes volume igual ao número de mols, constante dos gases e temperatura. É isso? Por você, nunca rezei tanto. Pressão, vamos lá. Ele quer saber a pressão, né? Pressão. Qual é o volume? Qual é o volume? 10 litros. 10 litros. Número de mols? 0,375. R, ele pediu para usar 8J. Ligar na unidade no final. Temperatura. 27 graus. A gente sabe que em kelvins está 300. É isso? Então, a pressão final vai ficar 90 joules por litro, certo? Só que ele falou pra gente que ele quer em metros cúbicos, né? Ou metros quadrados. Então, 1 litro equivale a 10 a menos 3 metros quadrados. Certo? Então, vai ficar 10 menos 3 metros cúbicos. Né? E ele falou também para a gente que ele não quer em joules, ele quer em Newton. Então, Newton joule equivale a Newton vezes metros. Então, aqui eu vou ter 90 Newton vezes metros, certo? Então, fazendo aí 90 dividido por 9, perdão, 90 por 10 dá 9 não, perdão. 90 dividido por 10 a terceira é 9 vezes 10 a quarta, tá certo? Aqui vai subir, mudar o sinal. E aqui a gente vai tirar 1, então vai ficar Newton por 10. 9 vezes 10, Newton por 10 a segunda. 9 vezes 10 a quarta, né? Letra D. Certo? Próximo. Fluoreto de cobalto, ou COCl2, é um sal de cor azul. Pode ser utilizado como indicador de umidade, pois torna-se rosa em presença de água. Obtém-se esse sal pelo aquecimento do cloreto de cobalto hexaidratado de cor rosa com liberação de vapor d'água. Aí tá tudo certinho. A massa, aí vamos lá. A massa do sal anidro, pela desidratação completa, de 0,1 mol do sal hidratado. Então vamos lá. Ele quer a massa desse daqui a partir de 0,1 mol desse daqui. Certo? Como a proporção, gente, ele já nos deu que é de 1 para 1, certo? Ou se você quiser fazer, ó, faz cloreto de cobalto, hexidratado, produz cloreto de cobalto mais água. É a mesma coisa. A proporção é de 1 para 1. Então, se eu tenho 0,1 mol do sal hidratado, eu vou ter 0,1 mol do sal anidro. Até aí tudo bem.
que é que eu preciso encontrar agora? Eu preciso encontrar a massa. Então, o número de mols é a massa sobre a massa molar. 0,1 é igual a massa que eu quero encontrar dividido pela massa molar. Né? Nessa prova, ele nos dá no final uma tabela periódica. Então, lá a gente vai ter o número da massa atômica de cada um aqui, tá bom? Então, a massa molar do cloreto de cobalto, fazendo somatório, dá 130. Então, a massa produzida nesse aquecimento é de 13 gramas. Ok? Fácilzinho essa, né? Letra B. Ok? E por último, o NESP 2022, que diz o seguinte: uma forma de se obter oxigênio em laboratório é pela reação química entre solução aquosa de peróxido de hidrogênio, que é a famosa água oxigenada, e solução aquosa de permanganato de potássio em meio ácido, cuja equação parcialmente balanceada é. Nessa equação, os valores dos coeficientes estequiométricos. Aqui é balanceamento puro, gente. Tá? Balanceamento puro. Então, ele quer saber quem é X, quem é Y, quem é Z. E ele já nos deu o balanceamento dos outros elementos. Né? Já nos deu os números. Então, a gente tem que se basear neles. Tá certo? Então, lembra que a gente não é uma regra, mas é só uma dica de por onde a gente começar, né? Macho. Vocês já ouviram falar. Então, eu tenho metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, quem são os elementos metálicos aqui nessa equação? A gente tem o potássio e tem o manganês, K e o M. Né? Então, vamos começar aqui, ó. K. Qual outro elemento, qual outra substância química que tem K? É o K2SO4. Embaixo do outro, para facilitar. Então, ó, eu tenho 2 cálcios nos produtos, então eu tenho que ter 2 cálcios reagentes. Então, esse 2 tem que ficar cá. Eu só tenho um aqui. 2 vezes 1, 2. 2. Manganês. Lembrando que quando a gente coloca aqui na frente, a gente já está multiplicando todo mundo aqui dessa substância, tá bom? Então, eu tenho 2N, né? 2N, 2Mn. Beleza, não precisa mais de nada. Tem mais algum metal aqui? Não tem. A metal que não seja carbono, hidrogênio e oxigênio. Enxofre. Então, eu tenho, ó, presta atenção, 3 enxofre. 3 vezes 1. Não é esse 2 é do hidrogênio, esse 4 é do oxigênio. Tá bom? 3 vezes 1, 3, né? Aqui eu tenho, presta atenção que eu tenho enxofre em mais de um elemento químico. Então, eu tenho um aqui e tenho 2 aqui. 2 mais 1, 3. Perfeito. Não preciso. Tá tudo certo. Carbono, tem carbono. Hidrogênios. É que tem hidrogênios, nós temos aqui, ó. 3 vezes 2 dá 6. E aqui eu não sei quanto é que tem, então vamos ver do outro lado. Onde é que tem hidrogênio aqui? Apenas na água. Então, 8 vezes 2 dá 16. Então, 16. Aqui eu já tenho 6. Então, faltam quanto? Faltam 10. Tem que botar 10 aqui? Não, presta atenção. Porque eu tenho um 2 aqui. Então, tem que ser o número multiplicado por 2 e dá 10. Então, tem que ser, ele vai botar 10. 2 vezes 5, 10. 10 mais 6, 16. 8 vezes 2, 16. Tá certo? E, por último, o oxigênio. Então, vamos lá. Quantos oxigênios nós temos aqui? Ó? 2 vezes 4 dá 8. 4 vezes 3 dá 12 aqui. Então, aqui já vai 20. 5 vezes 2, 10. Então, nós temos 30 oxigênios no total do lado dos reagentes. E nós temos que ter 30 também do lado dos produtos. Então, aqui a gente tem 4. 4 vezes 2, 8.
Então, 8 mais 4 dá 12. Aqui a gente vai descobrir quanto é. 12. 12 mais 8 dá 20. Isso. Então, 20 para 30 formam 10. Aqui tem que ser 5. Porque 5 vezes 2 aqui vai dar o número que eu quero, 10. Então, x 2. Bom, 5. Trapézio 5. Então, 2, 5, 5. Que tem aqui letra B. Ok, meus amores, então espero ter ajudado. Baixem não, vão lá para o nosso grupo, peguem a ficha de exercício, façam, tentem entender, volta aqui, refaz, me pergunta, e é assim que a gente vai aprendendo e vai crescendo, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo e até a próxima.